Fala, contribuinte, estamos aqui para nosso último episódio do Tulipa Talk, falando sobre a feirão do imposto, todos os assuntos ali acerca, né, da nossa parte tributária, o que impacta. E hoje temos um convidado muito especial, que não é o Davi. Não. Hoje a gente está com o Luan Esperandio. Ele é colunista da Folha Business, analista político, conselheiro do ranking dos políticos. Fala, muito obrigado, bem-vindo, Marcos. Cara. Obrigado pelo convite, Davi. Sempre um prazer conversar sobre temas necessários e importantes aí para a gente tentar avançar o ambiente de negócio do Brasil. Perfeito. Luan, aproveitando que você acompanha Brasília de perto, tudo que acontece no nosso cenário aí político, explica pra gente como é que funciona o trâmite. A gente já viu que as reformas tributárias já vêm sendo tentadas a diversos governos, entra governo, sai governo, e a gente sempre imagina assim, percebe que tem um descasamento ali, nunca consegue passar de fato uma reforma. Explica pra gente como é que funciona de fato, se eu coloco uma reforma tributária, quais são os passos dentro do nosso cenário político para que ela realmente passe e aí vigore de fato. Maravilha, Marcos. Acho que eu queria fazer uma introdução antes sobre o desafio de aprovar uma reforma tributária. Beleza. A gente sempre teve distorções ao longo do século passado no âmbito tributário, mas era um mundo muito menos globalizado do que a gente passou a ter dos anos 80 para cá. Principalmente quando o Brasil, a partir do governo Collor, tem uma abertura econômica e isso passa a ser iniciado, mesmo que muito gradualmente, mas passa a acontecer desde então. Na Constituinte de 88, que são definidas aí as regras basilares do Estado democrático que nós temos hoje, a gente tem capítulos que são destinados justamente a como que vai funcionar o sistema de arrecadação nacional. Só que durante a Constituinte, imagina um pouco o contexto de como que foi feito as coisas naquele aspecto, né, naquele contexto. Ela durou 18 meses, o Brasil teve 7 mil greves durante esse período. Foi um período que a gente teve dezenas de grupos de interesse, centenas de grupos de interesses atuando em Brasília, tentando influenciar no texto, e era outro Brasil, né? Então, os principais desafios tributários não foram enfrentados na Constituição de 88. Só que existia uma certa esperança de que, olha, o primeiro governo que se eleger na redemocratização, a gente vai enfrentar isso. Desde o governo Collor, a gente já tem tentativas nesse sentido, mas ela só fica um pouco madura mesmo. É tentada no governo FHC e é feita algumas mudanças, é tentada no governo Lula também e foi feita algumas mudanças, inclusive no primeiro ano de governo dele, em 2003, mas sempre reformas, mini-reformas, né? Nunca uma reforma do sistema amplo. E a gente teve isso também, tentativas do governo Temer, e acho que a partir do governo Bolsonaro a gente tem uma maturidade um pouco maior da necessidade de fazer essa reforma, uma convicção política um pouco mais forte, mas alguns fatores conjunturais acabaram atrapalhando isso, e um deles foi regimental, que eu vou explicar. Mas acho que a grande questão, antes da gente pegar e entrar nesse aspecto, é falar um pouco do porquê que a gente está discutindo reforma tributária, né? Acho que o feirão do imposto ele fala muito, né? O brasileiro passa mais de 150 dias apenas trabalhando para o Estado. Inclusive o retorno de toda essa carga tributária, que inclusive é superior a países pares, né, que são países emergentes, exportadores de commodities como é o Brasil. Só Argentina e Cuba têm uma carga tributária superior à nossa, se a gente for fazer uma comparação justa entre países. E está correto a gente pegar e criticar o tamanho da carga tributária no Brasil e também olhar aí sobre a ineficiência que a gente tem disso. Só que a reforma tributária que a gente tem discutido não é para mudar o nível de carga tributária, para a gente pagar menos imposto ou pagar mais imposto. Pelo menos isso é o que tem sinalizado os principais atores neste momento. O que a gente tem discutido é a simplificação do sistema para cortar
e desburocratizar as obrigações acessórias, porque já que a carga tributária geral ela depende da despesa do Estado brasileiro, a gente pode conversar um pouco sobre isso também, mas a gente não está em uma discussão sobre cortar a despesa no Brasil, a gente está em uma discussão sobre simplificar o sistema tributário, até porque tem uma pressão no atual panorama político de aumento de despesa, né? Então, o que acaba acontecendo dentro desse cenário? A gente está discutindo reforma tributária porque, segundo o Doing Business, a gente tem o 5º pior sistema tributário do mundo entre 190 países. O famoso manicômio tributário, né? Exatamente, foi cunhado, né, com esse termo. E a gente tem eu estava no Movimento Brasil Competitivo em um evento 2 semanas atrás em Brasília, e lá eles lançam o Custo Brasil, né, um relatório, um estudo que eles desenvolvem ao longo de todo um ano, contratam diversos consultores, eles pegam e levantam quais são as distorções que o Brasil tem em relação aos países da OCDE. E aí, a distorção é justamente assim, quanto é mais caro produzir no Brasil, por diversos fatores, mais caro do que outros países. E a gente está deixando na mesa uma bagatela de 1,7 trilhões de reais. A gente está falando de quase 20% do PIB que a gente deixa anualmente em relação ao que a gente está gastando ali, né? São custos de transação desnecessários. E aí tem diversos fatores. A gente tem um problema do sistema judiciário, que inclusive impacta também na questão tributária, na parte do contencioso. A gente tem questões, por exemplo, sobre a reforma trabalhista, a gente tem diversas questões em relação às distorções que a gente tem, mas a maior delas, e que a gente está deixando na mesa entre 300 e 400 bilhões de reais todos os anos, a gente está perdendo em produtividade. Esse valor é justamente a questão do sistema tributário, que é muito ruim. Então, acho negócio, né? A empresa acaba investindo muito mais na estratégia em ter um panorama tributário consolidado, até porque tem o Estado, federação em cima cobrando, ao invés de ter uma área de P&D, de tecnologia, novos negócios, focada em gerar um desenvolvimento. Exato, e é totalmente legítimo fazer isso, né? Ainda bem que fazem, né? Até para ter um pouco mais de competitividade no mercado. Mas quando você pega e você olha todo esse sistema, quando as empresas elas estão competindo entre si só no cenário doméstico aqui no Brasil, é uma coisa, mas quando você pega e olha uma grande indústria, por exemplo, uma média, grande empresa que está olhando o cenário de exportação, esse custo Brasil reduz a competitividade das empresas aqui. E é por isso que existe um mantra, né? A gente precisa aprovar a reforma tributária no Congresso Nacional. E aí a grande questão é, todo mundo fala que é a favor da reforma tributária. Eu não conversei com nenhum parlamentar que pegou e falou, não, eu sou contra a reforma tributária. Todo mundo fala que é a favor. A questão é que eles são a favor da reforma tributária deles. E aí tem que combinar com os russos, como dizia o Garrincha. E aí, dentro desse aspecto, eu acho que eu vou até trazer um pouco de panorama e contexto e aproveito e explico a questão regimental que o Marcos perguntou, que é justamente o seguinte. Por exemplo, no governo Bolsonaro, a gente já tinha um movimento muito forte de estabelecer um imposto de valor agregado no Brasil. É um imposto que foi criado na França em 1930, que a gente não implementou no Brasil ainda, mas desde a década de 60, a maior parte dos países do Ocidente, especialmente os da OCDE, já implementaram esse sistema tributário, que tem a vantagem de não incidir imposto sobre imposto, como, por exemplo, o ICMS, entre outros tributos aqui no Brasil. E assim, a gente tem mais de 150 países no mundo que aplicam o sistema do IVA, né? O Brasil, não. E aí acho que essa é uma das grandes questões, né? A gente tem uma distorção do sistema tributário, poderia ter sido resolvido se esse imposto fosse aplicado. E aí a gente tem duas PECs que acabam se destacando, né? Uma na Câmara dos Deputados, a PEC 45, autoria do Baleia Rossi, e a PEC 110 no Senado, que também implementam o IVA de uma outra forma também. As regras são diferentes, regras de transição diferentes, mas no geral, no panorama geral, ambas implementavam o IVA e existia um certo consenso político da necessidade de avançar. Só que aí a gente tem a questão. Quando a gente passa a ter, no primeiro ano do governo Bolsonaro, a aprovação da reforma da Previdência, o governo ele olha para outras reformas.
né? No dia 5 de novembro, ele apresenta 3 PECs diferentes, uma que reestruturava o Pacto Federativo, uma que criava gatilhos, que era a PEC emergencial, que depois foi aprovada em meio à pandemia, em 2021, inclusive. Só que, poucos meses depois, a gente tem havia um certo entusiasmo com aprovamos a reforma da Previdência, que demorou 35 anos para ser aprovada, então agora vai ser a vez da tributária. Porque existia um consenso para isso. O Como texto você falou, no Senado... Né? Todos querem fazer. Mas né? O texto no Senado estava justamente mais pronto, inclusive. Só que aí a gente tem algumas questões que acho que explicam um pouco isso. A gente tem a sucessão do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Ele apoia o Baleia Rossi, que era autor da PEC 45, e preterindo o Aguinaldo Ribeiro. E eu estou falando o nome dele porque ele é o relator do grupo de trabalho hoje que está discutindo a reforma tributária. E aí, esse era o grupo do Baleia Rossi. Né? E aí ele perde para Arthur Lira. Então Arthur Lira não ia pegar e dar protagonismo para um ator político patrocinando uma reforma de tantas décadas que era justamente um rival político dele dentro da Câmara. É lógico que política é como nuvem, as coisas passam e hoje eles já têm uma relação melhor, etc. Até porque não vai ser a PEC 45 que vai ser aprovada, o patrono vai ser outro, não vai ser o Baleia Rossi, não vai ser um adversário interno do presidente da Câmara atual. Mas eu acho que é importante trazer esse tipo de contexto, porque a gente está discutindo a necessidade de fazer uma reforma estrutural para solucionar um problema histórico do Brasil e que atrapalha a competitividade das empresas, que muitas vezes acaba sendo atrapalhado por dissonâncias políticas conjunturais. E aí, até para explicar um pouco do regimento, né? O governo Bolsonaro ele envia não uma reforma tributária ampla, como a PEC 45 e a 110, ou a que está sendo discutido nesse momento no grupo de trabalho da Câmara, mas ele apresenta uma reforma do imposto de renda, também recriava a tributação sobre dividendos no Brasil, que foi excluída a partir do governo FHC. E aí ele e apresenta essa reforma. A reforma ela tem um apoio do governo Bolsonaro, muito forte, o apoio do Ministério da Economia, na época, e também tem um apoio muito forte, um pulso muito forte do Arthur Lira, presidente da Câmara da época. E aí ela passa com 396 votos. Né? Então você pensa, caramba, a gente tem aqui um projeto que passou um recado muito forte para o Senado. Né? Tem um amplo apoio, um apoio muito maior do que o suficiente para aprovar uma emenda constitucional. Mas, quando ela chega no Senado, ela vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, que tinha que tramitar lá e depois ir para o plenário. E aí, o que acontece? O relator era o deputado Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, e o Ângelo Coronel pega e fala, essa reforma é tão ruim que não merece ser apreciada nem pelo meu parecer, pelo meu relatório. Então ele pega e para a tramitação. Eu não estou nem entrando no mérito se a reforma era boa ou não, tá? Pessoalmente eu acho que ela tinha diversos problemas, mas assim... e principalmente... Um avanço, né? Assim, comparado com o que a gente já tem hoje? Mas a grande questão é que, assim, uma questão específica, conjuntural, acabou impedindo avançar a questão. Era um ponto de abertura de conversa, realmente, de diálogo, né? Aqui no Brasil, a gente tem um livro muito interessante do Marcos Mendes, que ele explica um pouco do porquê é tão difícil fazer reformas neste país. Tem diversos aspectos, tá? Tem uns 15 aspectos singulares que tornam o Brasil muito difícil de você fazer reformas, mas uma delas é justamente a questão regimental. Por exemplo, aqui a gente tem a necessidade de um elevado quórum para pegar e aprovar mudanças. Um projeto específico ele pode ter que passar por 12 votações até para passar a sanção presidencial e aí depois passar a ser sancionado, por exemplo. Então são muitas votações. Como eu falei no exemplo, né, da reforma do imposto de renda na legislatura anterior, passou na Câmara e aí chegou no Senado e aí o projeto não avançou. O sistema aqui é bicameral, né? Tem duas casas legislativas, tem diversos, a maior parte dos países não tem, né? É unicameral. Então, são só 2 exemplos, né? Tem questão de quórum, que é elevada, tem que tramitar por diversas comissões.
Mas nesse aspecto, né, já olhando um pouco do grupo de trabalho que está discutindo a reforma tributária atual, ele tem por base justamente as duas PECs que eu mencionei, né, 45 e 110, que instituem um IVA, de presidência, né, do Reginaldo, que é deputado do PT de Minas Gerais, e tem a relatoria do Aguinaldo Ribeiro, que inclusive foi preterido pelo Baleia Rossi, mas era do mesmo grupo, é muito entendedor de questões tributárias, etc. E aí o que acontece? Existe uma crítica muito forte, inclusive no Congresso Nacional, sobre a forma como foi disposto esse trabalho, porque inicialmente, né, era para ser apresentada uma proposta, passar pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, aí, dependendo das manobras regimentais, poderia ir para uma comissão especial e depois para o plenário, né, na Câmara dos Deputados. Só que esse processo foi driblado, né? Esse processo foi criado um grupo de trabalho que tem interpretações diversas sobre o regimento da Câmara, mas a maior parte dos deputados que eu conversei criticou muito isso, porque você mudou um pouco o sistema de tramitação, né? Você cria um grupo de trabalho para ouvir diversos especialistas, são ouvidos de 5, 6, por audiência pública nas sessões que foram feitas, né? Foram umas 12 que aconteceram desde que ele foi criado em março. E aí acho que a grande questão dentro desse contexto, né, é você olhar quem compõe o grupo de trabalho. São só 12 parlamentares que estão dentro dessa discussão. Diversos parlamentares não estão devidamente representados o Estado, então existe uma certa discordância em relação a isso. Por exemplo, São Paulo é o ente federativo que mais tem representante na Câmara, porque é onde tem mais deputados. Sim. Só tem um deputado, né, que é o deputado Orleans e Bragança. Então, assim, parece que São Paulo está sub-representado. Você pega tamanho, né? todos os estados do Sul, não tem nenhum parlamentar. Nossa. Aí você pega o estado do Amazonas, você tem 3 parlamentares só. Então, assim, só na tramitação do projeto a gente nem tem o texto ainda. Tem algumas sinalizações do que vai vir por aí, mas só na forma como está sendo conduzidos os trabalhos, você já pega e fala, olha, tem 3 deputados aqui que obviamente vão defender a Zona Franca de Manaus, que é muito criticada por outros setores, por especialistas, inclusive, enfim. Não vou entrar nesse tema aqui, não sei que a gente pode conversar, mas assim... Mas, pô, Amazonas tem 8 parlamentares. Por que eles têm 3 representados aqui? Então, assim, está super representado. Então, a partir disso já começa-se algumas divergências políticas que eventualmente podem atrapalhar a articulação lá na frente, né? Mas a ideia é que agora, né, essa semana vai ter a apresentação do Aguinaldo Ribeiro, não sei quando que o podcast aqui vai pro ar, imagino que quando for, e a gente já vai conhecer o texto, e aí a partir disso a gente vai ter um escrutínio público mais claro do que vai vir por aí, apesar que ele já deu algumas sinalizações do que a gente vai ter no texto. Perfeito. Nossa. E olhando isso tudo, a gente já vê que, assim, é um processo que é longo, né, já tem vários anos de discussão, vários governos, e até pelas PECs a gente vê que não vai ser algo rápido. Vai ter faseamento, vai ter uma confusão tributária no meio do caminho também, porque vão ser 2 sistemas juntos e, consequentemente, vai ter custo para o contribuinte no final da cadeia, né? Exato. E, assim, aí esses são alguns dos temores, né? Porque quando a gente está falando em reforma, é muito importante os detalhes, né? Os detalhes acabam importando muito. Então, por exemplo, o que já foi sinalizado dentro das próprias sessões do grupo de trabalho, que eu estive presente fisicamente na maior parte deles, inclusive. Olha, a gente vai criar um imposto de valor agregado, vai ser nacional, a gente vai pegar todos os impostos e vai transformar no IVA, né? Aí vai ficar o imposto de herança para lá, vai ter o de doação e tal, mas assim, a maior parte dos impostos da cadeia produtiva a gente vai colocar em um único. E aí, o que foi sinalizado? Mas a gente vai ter que ter algumas exceções, porque assim, o setor de serviços vai aumentar a tributação dele, porque hoje ele é subtributado. Então, vai aumentar a tributação sobre o setor de serviços?
Quanto que vai ser isso? Então, eventualmente, a gente vai ter que ter algumas exceções. E aí, quando você abre exceções, você abre para a atuação dos grupos de interesses, que é uma atuação perfeitamente legítima. A gente aqui está fazendo, né, o feirão do imposto, uma ação de advocacy já. Sim, sim. Então, é direito de petição, é legítimo. Só que aí, os setores que vão olhar para ali, cada um vai olhar para o seu. Olha, eu quero que o IVA tenha alíquota de 9% para todo mundo, mas o meu setor especial... Ele é um setor de inovação, ele é um setor de tecnologia, ele é um setor estratégico porque é soja, então alimenta as pessoas, ele é um setor estratégico porque exporta, é um setor estratégico. Você pode colocar qualquer fundamentação aqui. Aí é aquela coisa logo, também, o né? meu setor, o IVA tem que ser a alíquota menor. É aquela coisa também, quem tem mais voz consegue pedir mais. Exato, e assim, em Brasília é muito isso, reflexo disso, né? Eu lembro quando eu estava na escola, a gente fez aquelas visitas, né? Que você sai, Sim. o ônibus, e aí vai visitar em algum lugar diferente. Eu lembro da gente ter ido em aldeia, né? Quando era criança, para visitar, estudar como que os índios viviam e etc. Até aqui no Espírito Santo mesmo. Só que assim, em Brasília, eu nunca vi tanto índio, sabe? Tem muito índio, e aqui nada contra os índios, mas é só uma provocação em relação a como que é uma categoria que passa a ser super representada por um grupo de pressão que atua, né? Eles fazem acampamento, tem show da Loki lá também, né? Então, assim, existe um grande evento, uma grande mobilização para olhar as pautas deles, que é perfeitamente legítimo. Só que muitas vezes essa atuação dos grupos de interesses, que obviamente estão olhando para o seu, né? Processo que a literatura da ciência política chama de rent seeking, né? Que está olhando renda para aquele grupo à custa dos demais grupos. Muitas vezes isso acaba sendo super representado. Então a gente passa a ter distorções, não só no sistema tributário, mas distorções, por exemplo, no sistema previdenciário, distorções no sistema trabalhista, entre outros, que infelizmente acabam aumentando os custos de transação do Brasil. E voltando um pouco sobre a necessidade da reforma tributária, o Brasil teve uma publicação da The Economist em 2014, que ela traça o cenário de produtividade no Brasil. Produtividade diante dos mesmos insumos, do mesmo capital humano, quanto que a gente consegue produzir, né? E a produtividade no Brasil, segundo a The Economist, estava estagnada há 5 décadas. Nossa. É o que eles chamaram de a soneca dos 50 anos do Brasil, né? Então o Brasil ele tem que acordar. E muito disso se deve justamente para a gente ter um sistema tributário muito ruim. Recentemente saiu uma pesquisa mostrando em horas, aí comparou o Brasil com o G20, falando que no Brasil o empreendedor tem que trabalhar 1.500 horas para poder arcar com a parte de contribuição tributária. Que são justamente as obrigações acessórias que são tratadas pela reforma tributária. Então, assim, um ponto extremamente importante. E quando você olha os outros pares do G20, a média dá em torno de 200 horas. Então, cara, 8 vezes mais praticamente do que aqui no Brasil. Ou seja, o sistema é ineficiente, né? É aquilo, né? Eu já vi muitas vezes provocações um pouco mais ideológicas, inclusive falando, não, Estado brasileiro, saúde é ruim, educação é ruim, tudo é ruim. A única coisa que é boa é a Receita Federal e a Receita Estadual. Eu discordo. Até a Receita faz um trabalho ruim aqui nos órgãos, nas instituições do Brasil, porque é um custo muito alto para você conseguir arrecadar aquele percentual do PIB. A gente gasta mais de 10 vezes mais para conseguir arrecadar o que a gente arrecada comparando com países pares. A gente tem um passivo tributário de 80% do PIB, né? Muito por causa dessas regras malucas e também da morosidade do judiciário. Então, assim, isso acaba gerando imprevisibilidade, isso acaba gerando a empresa tem um fluxo de caixa, porque os ativos delas ficam presos no judiciário, então ela acaba limitando investimentos no crescimento dela, acaba ficando mais dependente de crescimento orgânico, por exemplo. Então, assim, isso tudo vai gerando um efeito em cadeia que, infelizmente, torna o Brasil mais pobre. Perfeito, cara. E até puxar o serviço de novo, né? Eu vi uma comparação entre países aí e países que têm esse sistema mais equilibrado e que o setor de serviços tem uma aplicação de tributos maior, acaba que
nas outras pontas o desenvolvimento é maior também, porque você não tem um estímulo para contratar serviço. Tá? Construção civil, não vou ficar contratando um monte de pedreiro, vou contratar um serviço com mais maquinário, com mais operação automatizada, e aonde realmente precisa de alguém braçal, eu vou contratar. Aqui não, é o contrário. Você vai ver uma construção, é um monte de gente contratada, por quê? Vale mais a pena contratar essas pessoas. E, de novo, isso aí é custo, porque gera custo direto financeiro e tempo também, porque é uma construção que leva esse monte de gente, demora o dobro, o triplo de tempo, porque é uma construção que tem automatização, tem tecnologia. E é justamente isso da questão da produtividade, né? Os incentivos importam, né? Quando você muda a regra de tributação, você está mudando os incentivos dos agentes econômicos. E quando você muda esses incentivos... Quer um exemplo de como que incentivo importa? O governo, na discussão do arcabouço fiscal, que substitui a regra do teto de gastos, o governo pegou e falou, olha, a gente vai fazer um ajuste fiscal que vai ser lá para frente, né, daqui 3 anos. E quando a gente for fazer esse ajuste, o Brasil vai crescer tanto o suficiente que a gente vai ter a receita, né? E essa receita é de 150 bilhões de reais que vão arcar com esses gastos aqui que vocês estão permitindo para a gente, falando com o Congresso, sim, e etc. Como que você vai fazer isso? Então, o governo pega e faz algumas sinalizações. A gente vai rever subsídios, né? Inclusive, tem a pesquisa Arco do mês passado que mostrou que 77% dos parlamentares são contra rever incentivos fiscais. Então, não vai ser uma batalha tão fácil. Mas aí ele fala, não, a gente vai tributar o comércio eletrônico, que é a tributação das blusinhas da Shein, como ficou conhecido ali nas redes sociais. Para arrecadar 8 bilhões de reais. Um valor pequeno. Não estou entrando no mérito se tem que tributar, se não tem. De 8 para 150. Mas aí o que aconteceu? Isso não foi para frente, né? A reação foi muito grande, a gente teve havia um consenso dentro do governo da apresentação disso, mas a reação foi tão ruim, tem até uma pesquisa Quest que mostra que foi a maior notícia detratora do governo Lula nos primeiros 5 meses dele. Então, o governo pega e desiste da proposta de tributar comércio eletrônico. Mas, apesar do governo ter feito isso, os sistemas importam tanto que só da sinalização do governo que ia tributar fez com que o medo dos brasileiros que importavam produtos da China caísse para mais de 1/3. Então, assim, 1/3 dos brasileiros desistiram de comprar antes mesmo de ser tributado, porque eu tenho medo de tributar. E é a mesma coisa, o governo vai fazer... um incentivo para diminuir o preço dos carros com menos de 120 mil reais. Sem entrar no mérito da política pública, olhando só a questão dos incentivos. A venda de carros, só de ser anunciado que o governo vai lançar alguma coisa e que vai baratear o carro, a venda do carro no último mês foi a pior dos últimos anos. Por quê? Porque as pessoas vão esperar agora, né? Então, assim... Toda essa discussão de incentivo tributário, de regra tributária, mexe com incentiva ou desincentiva os agentes econômicos. Então, isso acaba influenciando muito, né? Você tem muito ceticismo de como que vai ser a reforma, de como que vão ser as coisas. E aí, olhando para a questão da reforma tributária, é muito importante que a gente tenha uma regra de transição para que os agentes econômicos consigam se adaptar às novas regras de uma forma razoável. Mas não pode ser uma regra de transição nem tão longa a ponto de ter que esperar o meu neto nascer para ele ver funcionar. Tem uma de 50 anos, né? Pois é. Então, assim... e também não pode ser curto o suficiente a ponto de ficar inviável das empresas hoje conseguirem se adaptar a essas regras. Perfeito. Então, vai ter a discussão, né? São 10 anos, são 15 anos, e isso vai passar na discussão do texto também, né? Sim. Acho que faz muito sentido, até pegando o histórico de outras regras que se aplicaram a empresas assim, sempre tem um período de transição, geralmente tem uma extensão do período de transição também. E é importante, e tem uma questão cultural que infelizmente bate muito na gente, que eu sei que eu tenho um prazo aqui, vou esperar daqui a 1 ano, começo a trabalhar, porque vai vencer, né? Mas são incentivos que o próprio Estado brasileiro, os próprios governantes acabam gerando, né? Tem uma dissertação aqui da FUCAP, né? A gente está gravando no Hub da FUCAP,
Tem uma dissertação de 2013 que mostra sobre o comportamento dos agentes econômicos em relação a fazer elisão fiscal, que é o planejamento tributário para conseguir brechas na legislação e assim eu pagar menos imposto, Sim. que é perfeitamente legítimo. E a gente tem uma questão, além disso, né? Você pode fazer um planejamento tributário um pouco mais arrojado ou você pode fazer ele um pouco mais conservador. E aí eles estavam analisando o que vale mais a pena, né? Porque se você faz ele mais conservador, você pode eventualmente evitar autuações fiscais. Então você não vai ter que ir na esfera administrativa, depois na esfera judicial, né? Mas então você tem um custo com advogados, etc., que eventualmente pode compensar. Mas você também pode fazer algo mais arrojado, né? E aí eles estavam olhando justamente isso, à luz da teoria dos jogos. E a conclusão da dissertação é que vale a pena você fazer elisão fiscal mais arrojada, mesmo que você tenha que responder à autuação fiscal e depois ao processo judicial. Por quê? Porque a gente tem tanto refis no Brasil, a gente tem tanto o oferecimento, que é uma velha agenda, né? Sim. A gente vai pegar, a gente vai oferecer aqui, olha, você paga o que você está falando, o que a gente está pedindo aqui, não vai incidir multa, e a gente resolve isso aqui com determinado desconto, que vale muito mais a pena você pegar e entrar, ainda mais com morosidade do judiciário brasileiro. Eu pego, vou interpondo recursos, vai demorar 10, 15 anos, a ponto de que, eu vou fazer o refis agora? Não, daqui 2 anos vai ter de novo. Faz mais um recurso aí no judiciário, que eu não vou ter que pagar agora mesmo, daqui 2 anos eu faço esse acordo e eu pego o trabalho aqui na minha empresa com esse valor. Não. Então, assim, os incentivos de novo. Perfeito. Não, isso aí é são incentivos aí, de novo, não são os agentes econômicos. Quem está trazendo esses incentivos são os próprios governantes. Como o sistema tributário brasileiro é muito ruim, para você arrecadar, você está precisando de dinheiro ali, muitas vezes o refis é a forma que você tem como governante para eu conseguir ter um boom de receita e eu conseguir executar alguma determinada política pública. Então vejam como que a gente vai gerando efeitos em cadeia, todos problemáticos aos próprios agentes econômicos. Exatamente. Né? E, de novo, tudo isso vai contribuindo para a gente ser um país mais pobre. Exatamente. É algo urgente para todo mundo que está impactado, seja você que paga imposto, seja o governante que está te cobrando, porque ele demanda essa tributação para poder fazer o orçamento dele. E se ele não está com isso aí bem ajustado, não sabe se ele vai ter o pagamento desse imposto corretamente, ele não consegue trabalhar. Não trabalha tão bem, mas não consegue trabalhar com o seu orçamento. Isso tem que ser feito com urgência, logicamente, pensando nos pormenores que você levantou, que são muito delicados, são muitas áreas, muitas pessoas sendo afetadas que têm que ser avaliadas, mas é algo urgente. Assim, isso monta, né? A gente está falando da reforma, de como fazer a captação de recursos e tudo mais, e aí monta justamente a parte que até recentemente teve o arcabouço fiscal, contra o teto de gastos. Então, a gente está fazendo realmente uma linha onde a gente se preocupa com a parte de arrecadação tributária, mas ao mesmo tempo liga um alerta, acho que para a sociedade todo mundo se sente um pouco injustiçado. Nossa, eu pago imposto demais porque eu não vejo retorno, eu vejo a parte da classe política fazendo cada vez mais gasto, então a máquina do governo sendo mais cara. Acho que, olhando de uma forma assim, o primeiro passo como reforma tributária, ele dá um embasamento até para a gente consiga ter um diálogo melhor acerca do controle dos gastos públicos. Como é que você vê isso, Luan? Você acha que esse é um passo que amadurece essa discussão? É aquilo que eu estava falando, né? Toda a discussão da reforma tributária, pelo menos até o momento, ela fala para ser uma carga tributária neutra, né? Vai ter as regras de transição, vai passar um tempo e a gente, os agentes econômicos, os contribuintes vão pagar justamente o mesmo valor, não vai aumentar a carga tributária de 33%, 34% do PIB para 40%. Essa é a discussão que a gente tem hoje. Só que, e a gente vai focar na simplificação. Só que tem uma questão, a gente só consegue reduzir carga tributária, e o Brasil, a gente paga muita carga tributária comparado a países pares, como a gente estava falando, mas
o tamanho do Estado brasileiro não é determinado pela receita, é determinado pela despesa. Então, a gente só vai conseguir ter uma discussão séria sobre redução de impostos no Brasil, e isso de forma estrutural, não estou falando de um incentivo ou um subsídio para determinado setor, mas de forma estrutural para todos, se a gente pegar e diminuir a despesa que a gente tem hoje no Brasil. Isso pode ser feito, inclusive, com melhoria de eficiência do gasto público. Perfeito. Né? Acho que é o ponto de eficiência... Que isso, infelizmente, não tem sido discutido. Sim. A única coisa que é discutido, e a gente tem visto, né, no arcabouço fiscal, a gente tinha o teto de gasto, uma regra simples, 1,5 página, todo mundo entendia que o governo vai poder gastar no próximo ano o mesmo valor do anterior, acrescido do IPCA. Perfeito, todo mundo entende isso. Simples. Uma regra simples. Super simples. Né? Simples. E aí o que acontece? O governo, ele vence a eleição, e aí antes mesmo de começar o governo, antes de indicar ministro, antes de a gente saber qual que vai ser a composição do governo, antes de saber qual que é a agenda dele, a primeira coisa é: eu vou cumprir a promessa. As promessas que eu fiz aqui, a gente tem uma vitória eleitoral e uma sinalização clara que a gente precisa ter mais gastos e fazer mais políticas. Para isso, eu vou precisar aumentar o teto autorizado do orçamento do próximo ano. E é uma escolha da sociedade. Não estou entrando nesse mérito. Uhum. A grande questão é que foi feita a PEC da transição, ela passa, unanimidade praticamente, foram poucas vozes contrárias no Congresso que quiseram se indispor ao governo. E aí o que acontece? Tem a promessa de que iria ser encaminhada uma nova proposta, que é essa proposta tramitando do novo marco fiscal, que já foi aprovado na Câmara e vai ser aprovado no Senado. Não vai ter grandes dificuldades para isso. Só que a gente não sabia qual que ia ser essa regra. Então, o governo gerou muita incerteza sobre o que ia ser feito. Isso desancorou expectativas que a gente tinha dos agentes econômicos sobre o Brasil, porque isso influencia depois na taxa de juros, né? Isso influencia na tomada de decisão de investimentos, em viabilidade de planos de negócios e por aí vai. O Risco Brasil aumentou só com a apresentação do texto da PEC de transição mais do que o Brasil viveu o Risco Brasil durante a pandemia. Simples assim. Esse foi o tamanho do Risco Brasil que a desancoragem de expectativa que foi criada por esse texto acabou criando. E aí é um texto que ele está possibilitando ao governo aumento de despesa. Foi uma escolha da sociedade. Mas esse aumento de despesa ele tem que ser bancado de alguma forma. Vai ser bancado com emissão de título da dívida. Ele vai ser bancado, possivelmente, com maior pressão para aumentar a tributação. E aí essa tributação vai vir de onde? Né? Pode vir de setores específicos ou pode aumentar a carga tributária geral. E uma das questões que eu mais tenho conversado com consultores e especialistas é um receio de que, por causa de um governo que está olhando muito o passado, por exemplo, a regra do teto de gastos estava consolidada. Você podia fazer alterações dentro dessa regra, como já tinha sido feito anteriormente. Né? Mas não, você queria toda uma equação, que é o novo marco fiscal, tem 11 páginas, ninguém entende como vai funcionar, dificulta você entender quanto que o Estado brasileiro vai estar permitido gastar, inclusive, isso vai gerar muito problema daqui para frente, inclusive. E, a partir de toda essa discussão, tem uma pressão por maior carga tributária. E aí, qual que é o risco? Disso acabar impactando em uma reforma que é a reforma para olhar o futuro, que é a reforma tributária. Se o governo não tivesse feito toda essa discussão, não teria esse risco. Hoje, tem muita gente que é cética em relação à reforma tributária, porque a gente está demandando mais gasto ao governo, a gente está autorizando o governo a gastar mais. E, de novo, não se discute melhoria de eficiência no setor público, eficiência do gasto, né? O Brasil não arrecada pouco dinheiro, né? Mas o Brasil aloca muito mal esses recursos por escolhas nossas, né? E, de novo, escolhas que nos deixam reféns de ser um país que muito aquém do seu potencial. É sempre o país da promessa, né? Então, a gente sempre fica nessa... Igual você mesmo colocou, né? São 50 anos adormecidos ali e a gente sempre tem aquela sensação,
no próximo governo vai, na próxima década vai, no próximo evento o Brasil sempre tem essa esperança de que vai realmente acontecer e parar de ser comparado com pares, como você colocou, de países emergentes, e começar a ser realmente comparado com países de primeiro mundo. A gente realmente ascender a nossa nação para isso. Acho que é até um dos temas aí do Feirão do Imposto, que é Prospera Brasil, justamente a gente sair dessa estagnação do que a gente vive, né? Então, a gente está brigando por algumas coisas e, como você mesmo colocou, outros assuntos acabam impactando no que realmente importa, e a gente sempre fica estagnado e fica com aquela sensação de que nunca vai para frente. Então, quero agradecer você, Luan. Pode fazer suas considerações. Eu acredito que tenha um ponto bem interessante para deixar aqui de recado para a gente. Perfeito. O Brasil ele tem avançado ao longo do tempo, mas muito aquém do que a gente precisa para que nós possamos viver o Brasil que a gente sonha, o Brasil que os brasileiros merecem viver. Então, a gente demorou 3 décadas e meio para aprovar a reforma da Previdência, né? A gente tem adiado uma reforma administrativa que discute a eficiência do gasto público. A gente tem adiado há décadas a reforma tributária, como a gente estava falando aqui. Quanto mais a gente adia as reformas, pior o sistema fica, né? Então, a gente está justamente adiando o nosso potencial de viver um lugar melhor. Tem um filme do Bill Murray, né, Feitiço do Tempo, que todo dia o cara vive o mesmo dia, né? Todo dia ele vive o mesmo dia, ele vai ficando louco vivendo o mesmo dia. Às vezes o Brasil parece um pouco com isso, né? A gente está discutindo uma reforma tributária que já poderia ter passado muitos anos atrás, porque já existia um consenso de que as distorções que existiam aqui no Brasil tornam a gente mais pobre. Eu sou um pouco otimista com o Brasil, no sentido de que essas reformas elas vão acontecer. Não vão acontecer na velocidade da Nova Zelândia nos anos 70, não vai acontecer na velocidade da Austrália nos anos 80, mas elas tendem a acontecer em algum momento e a gente desfrutar disso. Então, assim, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, parabenizo muito a iniciativa do Feirão do Imposto, que inclusive a gente estava até no bastidor comentando, né? Eu participei algumas vezes ajudando na organização. Verdade. Então, eu acho que a gente não pode pegar e desistir do que é certo e do que vai tornar o ambiente de negócio melhor, justamente para a gente conseguir fazer o Brasil prosperar. Então, muito obrigado. Perfeito. Obrigado você, Luan. Quero agradecer também a FUCAP, disponibilizar o espaço aqui. Estamos aqui no Hub da FUCAP. Agradecer também a Fervo Digital pela nossa operação, nossas captações de imagens aqui. Precisando aí de gravar seu podcast, venha para cá. A Fervo está esperando por vocês. E, claro, agradecer a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. E aguardem aí que em breve teremos mais novidades. O Feirão do Imposto não é só durante o mês de maio, não é só uma data específica do ano. Essa preocupação lá acontece por todo o período, então acompanhem que a gente vai trazer mais novidades, atualizações, até para que a gente de fato não fique aqui, né, estagnado, só procurando ali de ano em ano. Luan, vem aqui tirar dúvida da gente, de novo, tem a PEC. Vamos avançar com isso, pessoal. Ficamos por aqui, um abraço para todos. Valeu. Valeu, até mais.